Olá, seja bem-vindo ao podcast Negócio em Dia. Eu sou a Juliana Franco, sou jornalista e a cada 15 dias tenho um encontro com você para falarmos sobre tendências do mercado de alimentação e histórias inspiradoras de empreendedorismo. No episódio de hoje, vamos falar de um negócio que você pode ter na sua casa e pode ser muito lucrativo, um comércio de pães caseiros. Afinal, o pão é um dos alimentos mais antigos e mais consumidos no mundo todo e sempre tem um lugar especial na mesa dos brasileiros. E para falar de pão caseiro, eu recebo ninguém mais, ninguém menos que o fundador do maior canal do YouTube sobre panificação no Brasil, o Adriano Ribeiro, do canal Amo Pão Caseiro. Desde 2016, o Adriano compartilha dicas e receitas de pães artesanais e já tem mais de 1 milhão de inscritos no canal. Além disso, ele também dá aulas de panificação online e tem muito a dividir conosco no programa de hoje. Então, chega de conversa e vamos receber nosso convidado. Seja bem-vindo, Adriano. É um prazer ter você no Negócio em Dia. Oi, Juliana. Eu que agradeço o convite. O prazer é meu. E é muito bom estar aqui com vocês, compartilhando aí um pouco de umas dicas, alguma coisa aí de panificação. Obrigado pelo convite. Adriano, para a gente começar, eu quero conhecer um pouco da sua história. Como você ingressou no mundo da panificação? Bom, diferente de muitas histórias aí de panificação, eu não tenho, assim, totalmente por acaso. Eu não tenho um avô que era padeiro. Eu sei que minha avó fazia pão, mas, assim, eu não cheguei a pegar esse período que ela fazia pão, né? Ela já estava bem velhinha quando eu nasci. Então, foi totalmente por acaso. Eu, aos 38 anos, eu nunca tinha feito um pão na minha vida. Uau. E aí, por acaso, eu ganhei um livro de um amigo, que era um livro sobre panificação, que é o livro do Luiz Américo, que é um dos primeiros livros aí sobre panificação que saiu aqui no Brasil, né, em português. Isso foi em 2015. E aí eu comecei a pegar o livro assim, achei interessante e tal, comecei a ver algumas receitas e comecei a fazer pão ali. E aí foi aquela coisa de paixão à primeira vista mesmo, né? Comecei a fazer pão todo final de semana, tal. E eu trabalhava em agência de publicidade, eu era da área de design gráfico, né? E eu já estava eu já estava procurando alguma coisa diferente para fazer, né? Depois você fica um tempo ali na área de publicidade e tal, você começa a perceber que você muda de endereço, mas as coisas continuam iguais, né? Então, eu queria sair um pouco dessa área, queria desenvolver alguma coisa mais autoral mesmo. Inicialmente, era um projeto paralelo, assim, um hobby, alguma coisa nesse sentido. Estava procurando algumas coisas, pensei em coisas assim bem diversas. Escrever livro infantil, fazer um blog sobre gestão de projetos, coisas bem diferentes uma da outra, assim, né? E aí comecei a fazer os pães, comecei a tirar foto e fiz um blog com essas receitas que eu fazia dos pães. E aí surge o Amo Pão Caseiro, né? Isso é em 2016. E aí começou a dar muito certo. Por quê? Não existia nada na época sobre panificação. Panificação tinha muito pouco, mas panificação voltada para o ambiente doméstico tinha quase nada. E aí comecei a receber no blog muita gente que tinha o mesmo interesse, né? Que estava também a fim de fazer pão e tal. E em 2017 eu lancei um curso online, que estava começando essa coisa de curso online, e esse curso deu super certo. E aí foi a virada que eu consegui sair do mercado publicitário e aí me dedicar ali exclusivamente a esse projeto, né? Aí em 2019 eu percebi que blog já não era uma coisa assim tão forte, e falei, tem que começar a fazer alguma coisa de vídeo, né? Aí começamos o canal no YouTube, de uma forma ainda bem despretensiosa, né? A gente começou um canal que tinha ali 0 inscritos, e aí eu falei, não, até o final do ano eu quero ter 50 mil inscritos. E aí a gente foi e começou a dar certo, né? E fazendo receitas, a minha ideia inicial era fazer receitas mais elaboradas, pão com fermento natural, pão com massa folhada, essas coisas, mas eu já percebi de cara que, assim, as receitas mais básicas era o que o pessoal mais tinha interesse, né? Todo mundo estava começando também, né? Então, era o que mais dava certo. E aí a gente fez uma receita que chamava pão caseiro para iniciantes. E essa receita, já que foi acho que até hoje é a que mais teve acesso lá no canal, e a partir dela o canal começou a crescer.
Aí veio pandemia, todo mundo em casa começou a fazer pão, né? Sim. E aí a nossa previsão de 50 mil inscritos foi para 500 mil inscritos em 6 meses, né? O canal cresceu muito na época, né? E aí a gente continuou, já tinha toda uma estrutura, já tinha toda a coisa dos cursos, a coisa todo né, um plano também montado, né? Porque é legal você ter, enquanto é um hobby, tudo bem, mas como já era um projeto de vida, de carreira, a gente precisa estruturar também isso, né? Falando assim, até em empreendedorismo, você também não pode pensar numa coisa, não vai achar que, lógico, que vai começar a ter monetizar um tipo de canal como esse logo de cara. Mas você tem que ter um plano a longo prazo ali para a coisa poder se sustentar e se manter, né? E aí, até hoje, estamos fazendo pão aí e seguindo aí com essa história do Amo Pão Caseiro, que tem dado bastante certo. Muito bacana a sua história, Adriano. E agora que você já tem quase uma década de experiência com panificação, por que você diria que trabalhar com pães artesanais é um bom negócio? Olha, o nosso público principal, vamos lá, vamos colocar ali 70%, 80% das pessoas, é quem está começando mesmo, nunca fez pão, está ali aprendendo, fazendo a primeira vez, se encantando pela panificação, né? Mas, assim, naturalmente, parte desse público começa a fazer uns pães melhores, aí começa a espalhar, né? Assa o pão e o aroma ali espalha pela vizinhança, o pessoal começa a se interessar e tal. Então, naturalmente, essa coisa de vender os pães acaba acontecendo, né? Então, assim, o que acontece? É um produto que tem uma matéria-prima relativamente barata, né? E que você consegue fazer ali sem nada de especial ali inicialmente, né? Uma produção inicial sem nenhuma, com o que você já tem na sua cozinha. E tem uma demanda muito alta, né? Pão é uma coisa que todo mundo come todo dia, então e ainda mais um artesanal, que é uma qualidade superior a um pão ali industrializado e tal, eu acho que é uma coisa natural e é um negócio que acaba acontecendo e funciona muito bem. E quais são os materiais e itens indispensáveis para quem está começando a fazer pão caseiro? Bom, eu digo que para começar, você só precisa ter uma cozinha com um forno. Basicamente, não precisa ser um forno incrível, pode ser o forno que você tem na sua casa. Só isso, não precisa de mais nada. Conforme você faz a primeira receita, quer elaborar um pouquinho mais, quer melhorar um pouquinho mais a qualidade, tem algumas coisas, mas são tudo utensílios simples, assim, relativamente barato, uma balança digital, que é um produto bem acessível, um termômetro, que às vezes para controlar a temperatura de massa, a batedeira é uma coisa opcional, mas é um investimento já que é legal, para quem está ali já aprendendo, começando a entrar em algumas receitas mais elaboradas, é interessante. Panela de ferro a panela de ferro é interessante, a gente acaba usando ela para compensar o problema de um forno, você não tem um forno profissional em casa. Então, com a panela de ferro, você consegue fazer uns pães bem legais com um forno mais simples possível. E também é um produto acessível, que dá para a gente... Mas, assim, sempre aos poucos, entendeu? Para começar, eu falo que não precisa de nada mesmo. Muito bacana e curioso isso. E, Adriano, qual é a sua técnica para administrar os custos operacionais, como energia e tempo, para otimizar a produção de pães caseiros e ter mais eficiência e economia? Bom, eu particularmente, eu não produzo comercialmente, né? Eu faço pães para o canal, então assim, toda semana eu estou fazendo um pão diferente, testando e tal. O pessoal aqui em casa até reclama, porque às vezes eu faço um pão, todo mundo gosta. Aí semana que vem já é outro pão. Eu falo, não, peraí, agora tem que fazer o outro pão da semana que vem, não dá para voltar a fazer esse de novo. Então, eu não tenho essa produção comercial, né? Mas, assim, para quem produz, principalmente em casa, uma aliada, assim, uma grande aliada que eu falo é a geladeira. Por quê? Porque a massa do pão, você consegue... o fermento, ele cresce, ele vai se desenvolver de acordo com a temperatura ambiente. Então, se está calor, o fermento vai mais rápido, se está frio, ele vai mais devagar. Quando você faz uma massa e coloca ela na geladeira, se tiver, na geladeira tiver uma geladeira mais forte e tal, você praticamente segura o desenvolvimento do fermento ali. Então, você pode, de repente, fazer uma massa de noite,
deixar ela para continuar no dia seguinte. Então, assim, não só para produção comercial, mas também para quem tem uma rotina corrida, tal, não tenho tempo para fazer pão, tal, a geladeira é uma super aliada, assim, que dá para fazer esse controle de tempo, né? É como se você parasse a produção ali no meio, desse um pause, né? Colocasse na geladeira e no dia seguinte você volta, assim. Então, tanto para quem faz como hobby, tem uma vida mais corrida, quanto para quem tem uma produção comercial, eu acho que uma grande aliada é a geladeira. E no caso aí da produção para comercialização, qual que é a melhor estratégia para precificar os pães caseiros de forma competitiva, sem comprometer a qualidade do produto? Bom, eu acho que aí é aquela conta básica, né, de você os insumos, os ingredientes que você gasta, energia elétrica, o tempo é uma coisa importante, né, principalmente na panificação, tem receitas que tem longa fermentação, que exige mais tempo, tal, isso é importante. Mão de obra, eu acho que é uma coisa que tem que sempre também levar em conta, mesmo que seja você mesmo que faz, você tem que colocar esse custo de mão de obra no produto, né? Acho também que, mesmo que você comece uma produção ali em casa, de forma informal, você já tem que pensar em cálculo de imposto, essas coisas, porque quando você se profissionalizar, o seu custo não pode, de repente, duplicar, porque você, como agora, está com a questão de impostos e tal. Então, já tem que pensar em tudo isso desde o comecinho, eu acho importante. Acho que saber fazer pão é uma coisa e vender pão é uma outra coisa, né? Se profissionalizar, tem muito curso aí, vocês mesmos têm um curso gratuito para quem está querendo comercializar. Então, esse tipo de curso, aprender finanças, gestão, isso eu acho que é super importante. E assim, mesmo quem está no comecinho, já ir se preparando para isso. Para quando você já estiver lá na frente, você já já entrar como competitivo, entendeu? Ótimos pontos levantados, Adriano. Agora, falando de cardápio, existe uma infinidade de receitas que você testa e ensina no seu canal e nos seus cursos. Agora, quais opções você recomenda para quem está começando um negócio? Olha, eu acho que o pão, aquele pão de leite, pão doce, aquele pão fofinho, ele, por incrível que pareça, é o pão mais fácil de fazer em casa. Quando a gente pensa em um pão francês, um pão rústico, de casca grossa, aquele pão, né, que a casquinha é grossa, tal, esse pão, ele é um pouco mais, ele exige um pouco mais de forno, ele exige, de repente, que você tenha alguns utensílios extras, tipo a panela de ferro que eu falei. Então, ele seria um segundo passo. Acho que, para começar, o pãozinho de forma, pão doce, eles podem ser feitos facilmente em qualquer tipo de forno. Então, acho que é um primeiro produto aí que funciona super, super bem para quem está começando. Bom, eu amo pão, nunca fiz, tá? Mas eu amo pão, tô ficando super curiosa aí para tentar fazer depois disso que você tem falado aqui. Parece fácil, vamos ver, eu vou testar e depois eu conto para vocês. E, Adriano, você pode compartilhar algumas táticas de marketing e venda que você recomenda para vender pães caseiros? Bom, então eu acho que, assim, às vezes a pessoa se preocupa com logotipo, preciso fazer um cartão de visita. Assim, acho que, para começar, fazer um Instagram basiquinho. Acho que aprender a tirar boas fotos do pão é uma técnica interessante. Você, de repente... E assim, aprender isso não tem muito segredo, assim, é mais olhar fotos de pães legais, e falar, nossa, se eu tirar foto por esse ângulo, o pão fica mais bonito, se eu colocar uma luz ali, fica mais interessante, e testando mesmo, entendeu? Testando formatos com celular mesmo, nada demais. Isso eu acho que é uma coisa que, às vezes, a gente deixa um pouco de lado, mas talvez seja uma das coisas mais importantes. E assim, eu acho que boca a boca é o que mais vai funcionar. WhatsApp, boca a boca, esse tipo de coisa. Porque você fazendo um produto bom, é o que eu falei, o pão, ele espalha o cheiro dele, espalha pela vizinhança. Você não precisa nem falar que está fazendo pão. Então, eu acho que assim, se preocupar menos no início com essas questões de marketing e tal, e mais em fazer uma produção consistente e um produto de qualidade. Certo, Adriano. Infelizmente, nós estamos chegando ao fim do episódio e minha última pergunta é para os ouvintes ficarem com o radar ligado. Quais são as tendências atuais no mercado de pães artesanais?
Olha, eu acho que o mercado de panificação em geral, ele não tem assim, ele não vive tanto lógico que tem tendências, mas eu acho que isso não é o mais importante. Por exemplo, se você pegar a produção de ovo de Páscoa, todo ano eu tenho que ter uma novidade e tal, qual que é a novidade esse ano e tal. Eu acho que a panificação, ela não funciona tanto desse jeito. Eu acho que é mais consistência do que tendência. Então, você conseguir produzir um produto de qualidade que sempre tenha a mesma qualidade. Então, se a pessoa vai, experimenta o seu pão hoje e gosta, a semana que vem, pode parecer que isso seja simples, mas não é. Você tem que ter a mesma qualidade no pão. Não pode estar, semana que vem o pão não estava tão bom, não cresceu tanto. Então, você manter essa consistência, eu acho que é mais importante do que tudo, né? Porque, assim, diferente, por exemplo, comparando com um bolo, por exemplo, às vezes a gente acha que são coisas similares, mas o bolo, a pessoa compra o bolo de você, amanhã não vai voltar e comprar outro bolo. Pode até voltar, mas no terceiro dia não vai comprar todos os dias, vai comprar bolo. Pão não, pão é uma coisa que você tem que, se você conquista o cliente, ele vai voltar todo dia e vai comprar pão todos os dias, entendeu? Então, essa coisa da consistência, eu acho que é muito mais importante. Tem tendências que estão sempre aí fortes, por exemplo, pão de fermento natural, é uma coisa que até hoje as pessoas se interessam e tal, mas também tem que saber fazer um bom pão de fermento natural. Muita gente fala, eu experimentei um pão de fermento natural, não gostei, achei muito azedo, achei a casca muito dura, provavelmente não experimentou um bom pão de fermento natural, porque não quer dizer que seja, porque é feito com fermento natural, o pão vai ser bom, ele tem que ser bem feito, é mais difícil ainda de fazer, então eu acho que é uma coisa forte, né, que está sempre atrai a atenção. Massa folhada também, eu acho que é uma coisa também que precisa também saber fazer bem, mas também sempre dá para fazer, sempre dá para trazer uma novidade com massa folhada, croissant, dá para tem muitas variações aí interessantes, mas eu acho que é isso, é mais consistência do que tendência. Ótimo, Adriano, muito bom, pessoal. Anotem isso, hein? Mais consistência do que tendência. Então vamos lá. Adriano, muito obrigada pela participação no programa de hoje. Eu quero que você aproveite este espaço e deixe os contatos das suas redes sociais para que nossos ouvintes continuem a te acompanhar e se apaixonem ainda mais pelos pães caseiros. Imagina, Juliana, eu que agradeço. Quero ver seus pães, hein? Você falou que vai se animar para fazer, quero ver. Pode deixar. Vamos ver como vai sair, né? Eu já adianto que assim, os primeiros nunca são incríveis, então tem que ser persistente mesmo. Mas vamos lá, o nosso canal principal é o YouTube hoje, então procura lá Amo Pão Caseiro no YouTube, que é fácil de encontrar. E tem o Instagram e TikTok, que também a gente sempre traz coisas por lá também, que os dois são @Amo Pão Caseiro, é só seguir a gente por lá. Obrigada, Adriano. Um abraço e até mais. E agora eu tenho um recado para você, ouvinte, que vai começar a vender pão caseiro ou já trabalha com isso e quer dar um up no seu negócio. Sabia que a Academia Açaí tem um curso gratuito de gestão de padarias e confeitarias? E o melhor é que ele é online e você pode assistir de onde estiver. O curso Padarias e Confeitarias ensina a precificar, vender, formalizar o seu negócio e muito mais. Você precisa conhecer. Então, acesse o link do curso que está aqui na descrição e inscreva-se. E assim chegamos ao fim deste episódio que tem patrocínio de Sadia, Guaraná Antártica e Nestlé. O Negócio em Dia é um podcast realizado pela Academia Açaí, um programa do Instituto Açaí, idealizado pelo Açaí Atacadista, com produção da Mega Media Group. Não deixe de nos acompanhar também pelo portal academiaaçaí.com.br e nas redes sociais, no Instagram, Academia Açaí Oficial, e no Facebook, Academia Açaí. Até a próxima!